noite, meus amados. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa com o professor Fernando Santos, né? Aula de análise linguística. E hoje vamos trabalhar aqui as condições de produção, circulação e recepção de discursos e interpretação de texto. É isso. Vamos tratar disso aqui. Tá bom, turma? Então, é a primeira série do ensino médio, Canal Educação. Temos um roteiro aqui a ser seguido, tá? Vamos só fazer... Não. Opa, isso aí. Roteiro de aula. Objeto do conhecimento, condições de produção, circulação e recepção de discursos e atos de linguagem. Interpretação de texto. O nosso aluno tem como objetivo ler, compreender, interpretar e produzir texto de distintos gêneros, a fim de aperfeiçoar a comunicação oral e escrita. Tá? Quero mandar um abraço aqui para Karine Magalhães, forte abraço. Edvan, meu colega professor Santiago, que está conosco aqui, forte abraço. Nosso diretor de imagem está por aqui também, o homem apareceu, é isso aí. Né? Um abraço também para Landry Salles. Olha que maravilha, rapaz. Monte Alegre, São Pedro do Piauí. Né? Turma está... Adailton Santiago, ó, rapaz, o homem é cruel. Muito bem, então, né? Nós vamos aqui para a nossa aula, vamos andar um pouquinho, porque nós temos muitas coisas a apresentar antes da resolução de questões, tá bom? Então, vamos aqui. No nosso primeiro slide, vamos ver aqui a construção do conhecimento sobre o texto, a sua produção e a circulação, tá bom? Vamos lá. Aí está o texto. Vamos andar aqui rapidinho aqui, mostrar logo tudo para vocês. E aí a gente faz exatamente as considerações sobre o slide. Bem, então, em um texto, né? Nós podemos produzir, de acordo com as condições de contexto social, né? O texto ele pode ser produzido com um registro formal ou informal, tá? Isso aí vai depender das diferentes condições do contexto social de sua produção e circulação. Então, é necessário que nós tenhamos essa visão. É necessário que nós saibamos para quem o nosso texto vai ser produzido, né? Quem vai ser o receptor dele, a fim de que a gente produza, né, com um registro formal ou informal. Perfeito? Daqui a pouco eu falo sobre o registro formal e informal. Tá bom, turma? Embora eu tenha conhecimento de que vocês já sabem. Dá para passar por aí o slide? Aqui o negócio... Isso, meu garoto. Mais um pouquinho, por favor. Aí está. O que é um texto, hein? O que é um texto? Quando nós falamos, nós também produzimos textos ou eles são apenas escritos? O que vocês me dizem? Hein? Para que servem os textos? O que é um registro formal e um informal? Em quais condições se produz um texto? Onde eles circulam? O que se deve levar em conta na hora da produção? Né? Nós tentaremos dar as respostas a essas perguntinhas que foram feitas, né? E lá no final, você vai perceber que os textos não existem do acaso, né? Muito se pensa, se considera e se leva em conta quando se produz um texto. Tá bom, turma? Então, a gente vai tentar responder aqui
cada uma perguntinha. O que é um texto? Você acha que o texto ele só pode apresentar uma linguagem escrita? Não. Pode ser também utilizado uma linguagem oral? Claro. Eu posso ter uma imagem como um texto? Claro que sim. Uma única palavra pode ser considerada um texto? Sim. Depende das condições em que essa palavra, né, vai aparecer. Porque o interessante na produção textual é exatamente produzir sentido para que eu chame de texto. Tá? Então vamos lá. Andando mais um pouquinho, amigos. Você já se perguntou o que é de fato um texto? Geralmente entendemos o texto como um conjunto de frases, né? Algo que foi feito para ser lido. Mas a definição de texto não é tão simples quanto parece. Olha aqui, ó. Os textos não são apenas escritos. Eles também podem ser orais. Eles não são simples amontoados de palavras ou frases. Eles precisam fazer sentido. Precisam fazer sentido. Nós precisamos compreendê-los para que sejam textos. Nesse sentido, uma única palavra é capaz de transmitir uma mensagem de sentido completo. Por isso ela pode ser considerada um texto. Mas o que leva um texto a fazer sentido? Isso depende, olha aqui, ó, o fazer sentido para um texto vai depender de alguns fatores, como o contexto e o conhecimento de mundo. O que é o conhecimento de mundo? São todas as informações que você obteve durante a sua vida toda, né? A partir de leituras que você fez, a partir de palestras, né? Que você participou, que você assistiu, a partir da análise que você faz daquilo que é colocado na TV para você. Tá? Bem, olha só aqui essa imagem. Olha essa imagem aí. Você acha, Santiago, se bem aí, com essa imagem, a gente ouvisse um socorro, esse socorro aí, esse som vindo lá de dentro daquele prédio, será que ele produziria sentido? Se ele produziria sentido se viesse um som lá de dentro, alguém falando socorro? Claro que produziria sentido. Alguém que está ali a perigo, alguém que está ali na iminência de ser queimado, né? Está ali em um ambiente que é muito conturbador para qualquer ser humano. E o socorro é exatamente isso, né? É produzir sentido, é alguém que está querendo ajuda. Então a palavra socorro bem aí, vinda de alguém dessa casa em chamas, é um texto. Agora imagine, Santiago, uma pessoa numa festa muito feliz, tomando um refri ao lado, né, da sua pessoa amada. Aí do nada ela fala, socorro! Tem sentido? Claro que não. Claro que não. Então, né, é necessário que se produza o sentido para que a gente chame de texto, né? Então, dependendo da condição em que aquela palavra é pronunciada, ela pode ser texto e pode não ser. Tudo que eu falei está bem aí, né, no que eu vou colocar agora. Ó. Olha só aí, ó. Veja só aí. Eu já antecipei que é para a gente, né, já dar um pontapé aqui na nossa aula. Tá bom? Então, qual a ideia que a imagem ao lado nos remete? O que ela nos faz pensar? Certamente, se ouvíssemos apenas a palavra socorro sendo proferida, compreenderíamos muito bem a situação e o que ela queria dizer. Assim, socorro pode ser considerado um texto, né? Já falamos sobre isso.
O nosso conhecimento de mundo, nossas experiências acumuladas ao longo da vida, nos fazem compreender que, diante de um incêndio, qualquer pessoa que lá esteja precisa ser socorrida com urgência, estando ela ou não ferida. Desse modo, não nos seria estranho ouvir a palavra socorro, agora entendida como um texto, pois a compreenderíamos na sua plenitude. Perfeito, não é, turma? Compreendeu aí, senhorita Karine Magalhães? Edvan Jardim também compreendeu? Galerinha aí de São Pedro do Piauí. São Pedro do Piauí. Aí é o Brejo, né? O pessoal do Brejo aí, né? Monte Alegre, Landry Salles. É isso aí, turminha. Vamos lá. Vamos andar mais um pouquinho. Olha aqui, ó. Olha só. Olha agora aqui, ó. Olha aí, ó. Olha agora aí essa jovem aí. O que é que vocês acham? Essa jovem vinha aí, muito feliz, né? Pedindo socorro. Será se caberia aí? Não, não cabe, né? Não cabe um pedido de socorro aqui, né? Nessa imagem aqui, não cabe. Pelo que vimos, trata-se de uma pessoa com plena felicidade e emoção em contato com a natureza. Está muito tranquila aí. Ah, mar. Ah, se o tempo fosse favorável, hein? Se o meu tempo fosse favorável aqui. Pronto, aí não produziria sentido, né? O que é o conhecimento de mundo, hein, meu nenenzinho? Como é que você adquire o conhecimento de mundo? Olha aí como é que se adquire. Ao longo de sua vida, o leitor adquire conhecimentos utilizados durante a leitura dos textos. O leitor constrói o sentido do texto quando articula diferentes níveis de conhecimento. Entre eles, o conhecimento do mundo. Esse tipo de conhecimento costuma ser adquirido informalmente, através de nossas experiências pessoais e convívio em sociedade. Preste atenção, ó. A construção do nosso conhecimento de mundo começa logo na infância, viu? Olha aqui. Se você quer que o seu filhote, né, tenha um conhecimento de mundo, coloque-o para ler, né, a partir de agora. A partir de agora. Não se preocupe, não. Quando ele estiver velhinho, gagá, ele ainda vai continuar lendo para ficar antenado. Sem leitura, meu. Professor, o senhor ainda hoje estuda? Claro. Né? Professor, e os médicos, será se eles estudam ainda? Meu amigo, olha, se eles não estudarem, eles não vão alcançar, né, aí os conhecimentos necessários para seguirem na profissão. Né? Embora tenha alguns aí que, né, já estão ultrapassados, não querem estudar de jeito nenhum, não querem fazer curso, nem aí fica para trás. Aí fica para trás. Né? Conheço um bocado assim, viu? Então, ó, vamos andando mais um pouquinho. A capacidade de adequar o discurso a situações concretas representa uma das características essenciais da competência comunicativa de qualquer falante. E daí resultam os conceitos de linguagem formal e informal. Nenezinho, quando é que a linguagem é formal? Ah, meu amigo, quando há uma preocupação, né, com todos os aspectos linguísticos, né? Você vai ter que ter aqui um rigor, né, com a sintaxe, a riqueza do vocabulário, o uso de forma de tratamento adequada, né, adequada ao contexto, e determinados textos exigirão de você a utilização dessa linguagem formal. É a preocupação que você vai ter, né, com o estudo da morfossintaxe, da análise linguística.
tem que saber concordância, tem que saber regência, tem que saber pontuar adequadamente, tem que compreender, né, aquilo que está nas entrelinhas. Aí vem a interpretação. Agora, a linguagem informal, né, é aquela que você utiliza sem qualquer preocupação. Aquela que você utiliza batendo um papo lá com o seu vizinho, né? Perguntando se choveu ontem ou não, se foi tudo bem. Aquela coisa, aquela conversa de qualquer forma, né? Por exemplo, não cabe nunca você chegar à sua casa e chegar para o seu pai e falar: Vossa Excelência. Não cabe, turma. Não cabe, né? Mas cabe você chegar para ele e falar: Pai, tudo bem, pai? Aí cabe. É informalidade. Até uma fotografia ela pode ser formal ou informal. Como é que é, prof? Uma fotografia, né? Tira uma foto de terno. Tira uma foto de terno e de bermuda. Aí é incoerente, turma. A formalidade vai para longe, né? Se você vai usar um terno, você tem que usar aqui, né, uma calça social, um sapato social, né? Muito bem. Então, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 2 eventos aqui. Uma fotografia em família. Isso aí é um evento informal. Bora tirar foto aqui, todo mundo. Só os netos. A família toda, avô, neto, filho, os acoloiados. É informalidade. Mas vá para uma solenidade de formatura. Aí você vai ver lá, né? Aqui, ó, a foto dos formandos, todos bonitinhos aqui, ó. É um evento formal, tá? Da mesma forma é o texto, turma. Texto é isso, né? Pronto, aí, ó. Você já sabe, né? Quando é que você deve usar o registro formal e o informal, né? Você já sabe. Vou andar aqui. Olha aí, por exemplo, bater um papo por meio de WhatsApp. Será que é formalidade aí? Não, claro que não. Isso é um texto de linguagem formal, né? Você começa logo assim: oiê! Né? Você não fala, tudo bem, boa tarde, como você está? Né? É oiê! E aí, como é que foi? Você vai falar não, como é que você escreve lá no WhatsApp? Não, como é que você escreve? Só um Nzinho, né? Às vezes, bota um tio no N. É desse jeito, né? Muito bem. Aqui a gente fecha, né? Para você perceber exatamente do que nós estamos falando. Do nível de formalidade e informalidade. Pô, meu, esse doutor vai atender o povo ou não? Meu amigo. Aí você, no consultório médico, chegar para atendente e falar, pô, meu, aí não dá. Aí não dá, né? Muito bem. É necessário que você produza o texto, né, de acordo com o contexto, né, em que você esteja inserido. Vamos andando mais um pouquinho, nenenzinho, porque eu já quero fazer as questões, tá? Eu já quero fazer as questões. Aqui eu já falei para você, né? Chegar para o pai e colocar excelentíssimos pais. Aí não dá. Bem, aí, onde será a circulação do meu texto? Bem, eu tenho que me preocupar. Eu vou produzir um texto? Vou. Muito bem. Quem vai ser o meu público? Meu público é um leitor de jornal. Então, peraí. Se o meu público é um leitor de jornal, eu vou ter que produzir um texto utilizando o registro formal. Não, quem vai visualizar meu texto
É aquele pessoal ali, lá da beira do rio, aquele pessoal ali que não tem um nível de escolaridade elevado, é o pescador que só sabe pescar, nunca sentou no banco de escola, né? E lê muito pouco. Ah, então eu posso utilizar a linguagem informal. Então você tem que saber quem é o seu público, o público-alvo, para você poder utilizar exatamente o registro formal ou informal. E aí, para fechar, o que é uma interpretação textual? Né? A interpretação é diferente da compreensão textual? É. A interpretação é a capacidade de uma pessoa compreender aquilo que está escrito em uma mensagem textual, podendo pensar e refletir a partir daquilo que ela absorveu após a leitura. Trata-se da informação que vai além do que já é abordado. Por isso consiste em uma análise subjetiva. A compreensão ela é mais objetiva, né? É aquilo que está no texto. A interpretação é aquilo que vai além do texto. É aquilo que foi dito, mas não foi escrito. É quando você faz a releitura, né? Quando você fazer a releitura não é ler novamente, não, turma. Fazer uma releitura, eu me refiro aqui a você ter um entendimento além daquilo que você acabou de ler. E aí a gente começa a questão com um pequeno texto, mas esse texto desse tamanhozinho aí vai dar para a gente umas 3, 4 questões. E eu queria que você compreendesse bem o texto do Casimiro de Abreu, Em Primaveras. E veja aqui, né, o tipo de linguagem empregada aqui. Né? Nós temos aqui nós temos figuras de linguagem presentes, nós temos a conotação empregada aqui, e eu quero que vocês prestem atenção. Um anjo dorme aqui. Um anjo dorme aqui. Na aurora apenas. Disse adeus ao brilhar das açucenas, em ter da vida alevantado o véu. Em ter da vida alevantado o véu. Você consegue compreender até aí alguma coisa? Um anjo dorme aqui, na aurora apenas. O que seria isso na aurora apenas? Disse adeus ao brilhar das açucenas, que em ter da vida alevantado o véu. Rosa, rosa tocada do cruel granizo, cedo finou-se e no infantil sorriso passou do berço para brincar no céu. Professor, o que foi que aconteceu com essa criança aí? Um anjo dorme aqui, na aurora apenas. Disse adeus ao brilhar das açucenas, em ter da vida alevantado o véu. Rosa tocada do cruel granizo, cedo finou-se e no infantil sorriso passou do berço para brincar no céu. Ora, se a criança passou do berço para brincar no céu, se você estava do berço, neném, e foi brincar lá no céu, você já se foi. Você morreu. Né? Você morreu. E aí é uma figura de linguagem, né, que serve para suavizar, não é? A figura de linguagem utilizada para suavizar é chamada de eufemismo. Eufemismo. Então, o tema desse texto aí não é a inocência de uma criança. O tema é a morte de uma criança. Né? Por isso você vai marcar a letra E, a morte de uma criança. Conseguiu compreender, Karine? Né?
Olha um detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Um anjo, rosa tocada. Veja que rosa e anjo são palavras que remetem ao mesmo elemento, né? São Pedro do Piauí marcou letra E. Maravilha, né? Maravilha, letra E, perfeito. Né? Um anjo dorme aqui. Esse anjo é uma rosa tocada do cruel granizo. Cedo finou-se, chegou ao fim. Chegou ao fim cedo. Né? Há pessoas que chegam à vida, mas vão-se embora repentinamente. Bem, vamos para a questão seguinte. O tema se desenvolve com base em uma figura de linguagem conhecida como... professor, aí a prosopopeia não é, porque prosopopeia é a personificação, né? Você atribuir características humanas a seres inanimados. Então não é, viu, Campo Largo? Mas hipérbole, exagero, não é exagero. Pleonasmo, repetição, não há repetição. Metonímia, que é a substituição de um termo por outro, por uma certa associação, também não. Né? Mas aí tem o eufemismo, né? que é utilizado para suavizar. Às vezes você diz assim, olha, você é uma fofoqueira. Quer suavizar? Você é produtora de notícias não autorizadas. Fofoqueira. Se você produz notícias não autorizadas, você está fofocando. Tá? Mas é um nome bonito, né? Produtor de notícias não autorizadas. E aí, né? O eufemismo ocorre exatamente aqui, ó. Passou do berço para brincar no céu. Né? Morreu. Exatamente no final do texto. Letra E. A terceira questão. No âmbito do poema, podemos dizer que pertencem ao mesmo campo semântico. Mesmo campo semântico, turma, é sentido, viu? Sentido. E aí eu até já mostrei para vocês, né? Que a palavra anjo, começando o texto, se utiliza uma outra palavra, né, para indicar a criança. A criança era um anjo, mas a criança também era uma rosa. Perfeito? Era uma rosa. Por isso que eu vou ter aqui letra B de bola. Anjo e rosa pertencem ao mesmo campo semântico. Ok? Tudo bem? Karina, tudo tranquilo? Edvan, tranquilo também. Galerinha de São Pedro do Piauí, Monte Alegre, Campo Largo, tranquilidade. Galerinha do Brejo em São Pedro do Piauí. Rapaz, lugar bom esse Brejo aí, viu? Vamos lá. As palavras que respondem ao item anterior são... Bem, a questão de anjo e rosa, não é? Anjo e rosa. Elas são palavras que se opõem? Não. Lá não tem antítese. São palavras que mostram um exagero? Não. Posso só dar um exemplo de hipérbole aí? Quando sua mãe diz para você assim, Karine, eu já te falei 1000 vezes para você não fazer isso. Ela só falou 2, viu, Karine? Mas ela fala 1000 vezes. Exagero. Né? Muito bem. Hipérbole é isso. São Pedro falou que é a letra C. Personificação. Existe aí alguma característica humana para um ser que não é humano? Não, São Pedro. Tem não. Não tem personificação, não.
Mas metáforas relativas às crianças, sim, né? Quando você diz assim, que a criança é um anjo, a criança é um anjo, ela é como um anjo, né? A criança é como uma rosa, né? A metáfora é uma comparação implícita, né? Quando ela não traz o conectivo comparativo. Se ela trouxer o conectivo comparativo, ela deixa de ser metáfora e passa a ser comparação. Você é como um anjo, aí é comparação. Você é um anjo, aí é metáfora. Tá bom? Pleonasmos? Pleonasmo não, também que não tem pleonasmo lá. A resposta, portanto, é a letra D de dado. Ok? Maravilha. Vamos lá para a quinta questão. Por, sem ter da vida alevantado o véu. O que é que se entende? Aquele anjo, né, não alevantou o véu da vida. Sem ter da vida alevantado o véu. O que é que eu vou entender aí? Que a criança, né, foi sem ter nascido? Sem ter da vida alevantado o véu? Sem ter morrido cedo? Ela morreu cedo, não foi? Sem ter conhecido bem a vida? Ah, aí sim, não é? Ela não conheceu bem a vida. Ela não conheceu bem a vida. É isso aí. Olha como é interessante a gente compreender as figuras de linguagem para produzir sentido. Não é, turma? Produzir sentido. Então, resposta à letra C. Tranquilo, né? Tem mais um ainda em relação ao texto. Na aurora apenas. O que é a aurora, hein? É somente pela manhã? É no limiar somente? Apenas na alegria? Só na tristeza? Só no final? Olha, é o seguinte, na aurora quando você tem assim, a aurora da sua vida, né? É no seu início, é no início. A aurora aí é início. Né? A criança estava ali ainda, no início da vida. E ela se foi. E aí, o sinônimo de aurora, né, que é início, eu vou ter aqui, ó, o limiar, início também. Ah, professor, aí eu teria que ir à busca do dicionário. Não teria problema, não. No primeiro momento, você pode ir até um dicionário. Aí é que vem a questão de conhecimento de mundo. Se você é uma pessoa que lê bastante, a probabilidade de você marcar a letra B, ela é maior do que a de um estudante que não lê constantemente. Tá? Mas pode acontecer de um dia você encontrar uma palavra cujo significado você não conheça, sim, há essa possibilidade. Então a resposta aqui é a letra B de bola. Perfeito? Bem, vamos andar mais um pouquinho. Aí eu tenho o texto do Carlos Eduardo Novaes. Isso é capa de livro, é um gênero textual, né? Capa de livro. E é um texto que tem uma linguagem mista, né? Você tem aí uma junção da linguagem verbal, a escrita, né? E da linguagem não verbal, que é aquilo que você visualiza, né? E aí, às vezes, a manchete de um jornal, aquela capa de um livro, a capa de uma revista, ela já introduz para você o que você vai encontrar lá pela frente. Então, quando você encontra aqui, ó, o menino sem imaginação, aí você olha para essa imagem aqui, o que é que você consegue compreender? Faça uma associação
de O Menino Sem Imaginação e a imagem que você está visualizando? Eu vou disponibilizar 2 minutinhos para você fazer essa análise e já tentar responder a questão, tá? 2 minutinhos na tela valendo. Ok, galerinha, a Karina já me deu, Karine já me deu aí a letra D de dado, mas São Pedro do Piauí me deu a letra A, né? Então vamos fazer a análise aqui. Ora, se o menino é sem imaginação, o rapaz ele não está pensando mais nada, ele não está refletindo mais nada, né? Agora, olha aqui, ó, olha os pés do menino, olha a TV aqui, né? E ele não tem imaginação nenhuma, né? Tá oco aqui, ó, está oco. Ou seja, você se deixa influenciar, né, por aquilo que dizem a você. Você não tem mais imaginação. O gênero capa de livro tem, entre outras, a função de antecipar uma possível leitura a ser feita da obra em questão. Pela leitura dessa capa, infere-se que seu criador teve como propósito. Inferir é deduzir, é chegar a uma conclusão. Todas as vezes que você encontrar este verbo inferir, você vai estar diante de uma interpretação textual. Não é compreensão textual. Porque a inferência é você ter um ponto de vista. É você chegar a uma conclusão. E para você chegar a uma conclusão, a coisa não estava 100% dentro do texto, né? Há a questão da subjetividade. A pessoa que escreveu o texto, ela disse, mas ela não escreveu aquilo que ela disse. Ela deixou nas entrelinhas. Quando você tem uma compreensão, você vai encontrar questões assim, ó. De acordo com o segundo parágrafo, em consonância com o autor, conforme se visualiza na passagem seguinte, né? Porque é de acordo com o texto, conforme o texto. Então, nesta capa de livro, né, o propósito do criador
é criticar a alienação das crianças promovida pela forte presença das mídias de massa em seu cotidiano. E qual foi o elemento representativo da mídia de massa? A TV. É uma mídia de massa. Né? Então, a ideia aí foi fazer uma crítica à alienação. As crianças estão alienadas. E o pior é que muitos adultos também ficam alienados, né? a essa mídia de massa. Então, você tem que burilar tudo que você ouve. Né? Você tem que ter um conhecimento de mundo a fim de que você possa ter o seu ponto de vista diante de um determinado assunto. Por isso que a resposta é a letra A aqui. E sem mais para o momento, eu vou ficar por aqui. A gente se encontra na próxima semana para falar de amor. Claro, falar de amor é falar da nossa língua portuguesa. Fui!